Em Brasília, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou uma PEC que proíbe militares da ativa de se candidatarem em eleições. O repórter André Anelli aqui conosco. André, boa noite. Como é que essa proposta vai passar a tramitar a partir de agora? Deve ser votada em plenário depois de passar por essa comissão. Bem-vindo, boa noite. É isso mesmo, Tiago. Muito obrigado. Boa noite a você, boa noite a todos ligados aqui no Jornal Jovem Pan. A previsão é que a proposta seja votada agora no plenário do Senado no próximo dia 12 de dezembro. A PEC dos militares, como ficou conhecida, proíbe que os membros das Forças Armadas, como você disse agora há pouco, Tiago, concorram às eleições e continuem na ativa. E os coloca imediatamente na reserva depois de registrarem, então, as candidaturas. Policiais e bombeiros não são alvos dessa regra e devem manter os cargos em caso de disputa eleitoral. Essa medida foi enviada ao Congresso pelo governo federal e é considerada pelos críticos como uma resposta à politização do Exército, da Marinha e da Aeronáutica durante a gestão Jair Bolsonaro. Na Comissão de Constituição e Justiça hoje, a medida foi aprovada em votação simbólica, ou seja, sem registro de votos. O senador Flávio Bolsonaro reclamou da rapidez com que a proposta foi apreciada no colégio e também reclamou em relação ao teor dessa proposta já então aprovada no colegiado da Constituição e Justiça. A gente acompanha agora. O momento e a intenção com essa PEC é para dar recado para as Forças Armadas, como se militares fossem uma subcategoria de servidor público. E, no meu ponto de vista, uma PEC preconceituosa com os militares. Nós não vemos o mesmo tratamento querendo ser dado a outras carreiras de Estado que têm talvez até mais influência ou possibilidade de promover algum desvirtuamento da máquina pública do que os militares. Apesar dessas críticas, o relator da proposta no Senado, o senador Jorge Cajuru, disse no parecer dele que a nova regra vai permitir a completa confiabilidade no juramento dos militares à pátria. De acordo com ele, é fundamental que os militares estejam plenamente focados na missão constitucional, sem desviar o foco para atividades políticas que devem ser deixadas a outras categorias que não sejam responsáveis por promover a defesa nacional. Se essa PEC dos militares for aprovada também no plenário do Senado, como a gente disse agora há pouco, a previsão é de votação então no próximo dia 12, ainda vai para avaliação na Câmara dos Deputados, mas já com polêmica no Senado, mesmo após essa aprovação na CCJ. Tiago. É isso, uma discussão polêmica, a gente continua acompanhando. André Anelli até daqui a pouco. Bom, Nelson Kobayashi, o senador Flávio Bolsonaro fala em PEC preconceituosa. Você concorda com isso? De fato, tem preconceito sim, um preconceito com os militares, né? É claro que não é um preconceito totalmente do nada. A gente tem um histórico, as últimas décadas todas, o período autoritário no Brasil, todas as polêmicas envolvendo as acusações agora no fim do governo Bolsonaro, mas é preconceituosa, porque você coloca todos os militares na mesma caixa e diferenciando-os de todos os demais servidores, né? Porque todos os demais servidores podem se candidatar e podem voltar à sua função, caso não sejam eleitos, e só os militares que não. É um recado, é uma trava para o militar sequer se candidatar. E veja só, se candidatar é se colocar à opinião pública, se colocar à disposição da votação, se colocar à disposição da votação democrática, né? Ou seja, não é um projeto assim tão democrático você cercear alguém de poder disputar uma eleição. Ou, se for se disputar, você tem que abrir mão totalmente da sua carreira sem saber se você vai ser ou não eleito. Então, no meu ponto de vista, é sim um projeto que discrimina os militares das Forças Armadas, não à toa, tem alguns porquês essa discriminação, se é que alguma discriminação pode ter justificativa, mas eu concordo que sim, seja uma PEC discriminatória. O Dória ia saber qual é o termômetro político, né, para uma PEC dessa ser aprovada agora no plenário. Bom, essa PEC está sendo negociada desde os primeiros dias do governo. O ministro da Defesa
Zé Múcio apresentou, o texto era mais duro, ele ia além, incluía policiais, ele proibia também militares de voltarem dizia que militares que ocupassem cargos em ministérios também deveriam voltar, e isso foi amenizado, isso ficou exclusivamente concentrado neste ponto, e vem sendo negociado durante todo esse tempo. Por isso eu acho que quando ela vai à votação é porque já se vê no ambiente político que há condição de aprovação, e eles não estão proibidos de se candidatar, não. Podem se candidatar, só precisa escolher se vai ser político, e se perder, isso, por que existe essa trava, que é trava mesmo, assumida, é para impedir o proselitismo nos quartéis, porque a pessoa sai de uma candidatura, volta para os quartéis, entendeu? E aí faz política. Isso não é a atribuição de militar. Ao contrário, está muito claro, inclusive na Constituição, na definição das atribuições, que fazer política não é atribuição de militar. E por isso o Ministério da Defesa achou por bem traçar essa risca de giz na legislação.